Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos conceda a sua bondade, a sua misericórdia. Que sejamos sempre gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas. Temos o privilégio de estarmos aqui em mais um Shabbat, podendo aprender da sua palavra, podendo compartilhar da sua imensa e infinita bondade e misericórdia, né? Antes que eu me esqueça, eu só queria pedir aos irmãos, se alguém encontrou um pendrive amarelo, por favor, entregar ao irmão Alberto. Esse pendrive tem a gravação do estudo anterior e ele precisa compartilhar no YouTube, né, na internet. Ele estava no computador, estava sobre a mesa ali, né? Estava sobre a mesa. Se alguém encontrou, por favor, o pendrive amarelo, por favor, devolver ao nosso irmão Alberto. Irmãos, hoje nós estamos estudando a 46ª porção da Torá, chamada Ekef, que quer dizer Eke, né, o fato de, na verdade é uma conjunção, né? Se encontra essa porção da Parashá no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 12 até o capítulo 11, verso 25. É uma Parashá muito maravilhosa, muito importante. Mas eu coloquei ali para vocês, ó, tem todo o texto. O que é porção, tá? Só para que os irmãos possam se situar. Os judeus, para que consigam estudar o livro da Torá durante um ciclo de um ano, durante um período estabelecido bíblico, né? Eles dividem a Torá, que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que você conhece como Pentateuco. Eles dividem por porções, e cada Shabat, em algumas nós estudamos 2 porções, mas na sua grande maioria estudamos uma porção em cada Shabat, onde durante um ano nós estudamos 54 porções. Então nós já estamos quase finalizando, está faltando aqui 8 porções para que possamos finalizar. Já estamos entrando nos períodos das grandes festividades de fim de ano, vamos dizer assim, né? Que é a festa de Rosh Hashanah, Yom Teruah, né? É o conceito bíblico dela. Depois nós teremos o dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, e a última festividade que nós temos é Sukkot e Simchat Torah, onde nós estaremos celebrando entre setembro e outubro. Então, esses períodos são muito importantes para toda a nação de Israel, para todo o povo, para toda a humanidade, e eu convido vocês a serem participantes desse período, né? O judeu tem tanto respeito por esse período, que o mês que antecede as grandes festividades, que é chamado mês de Elul, que nós vamos adentrar no próximo, sem ser esse domingo ou outro, se eu não me engano cai no dia 12, nós estamos adentrando no mês de Elul. Toda manhã o judeu toca o shofar, nos preparando seus ouvidos para o toque do grande shofar que o Mashiach há de fazer, onde os mortos serão ressuscitados e onde viveremos o período estabelecido como a era messiânica juntamente com o nosso Mashiach, né? Então é um período de arrependimento, onde o judeu vai ouvindo o toque do shofar, se preparando para o dia do arrependimento, se preparando como nação para que o Eterno possa conceder a sua bondade, a sua misericórdia a toda a nação de Israel. Irmãos, todas as vezes que nós estamos aqui cantando e louvando a Hashem pela sua bondade, esse serviço que nós cantamos, ele é milenar. Ele é datado posterior ao período de Esdras e de Neemias, né? E você vai ver que tudo que nós cantamos aqui tem um significado espiritual, profético, é muito profético. E sempre quando eu vou ensinar, eu procuro trazer isso para dentro da nossa realidade. A gente precisa trazer o conceito bíblico para aquilo que nós vivenciamos hoje, né? Porque a Bíblia, ela é imutável. O significado dos mandamentos, ele é imutável. A forma como talvez nós aplicamos, ele pode até modificar. Mas o sentido, o objetivo do mandamento, ele sempre é imutável. A essência dele vai permanecer eterna. E quando nós estamos aqui cantando que todo Israel receba paz, que todo Israel será abençoado, que todo Israel venha receber a bênção de Hashem, que todo Israel será salvo, é o que diz Paulo. Eu quero dizer que você faz parte da nação de Israel. Nós somos inseridos através de Yeshua HaMashiach, quando lá no capítulo de João diz que todo aquele que nele crê, deu o direito de ser chamado de filhos de Hashem.
filhos de Elohim, do Elohim vivo. Então você foi inserido dentro dessa comunidade, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, nós agora não somos mais estrangeiros, mas nós somos co-participantes das promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó e a toda a sua descendência. Então, quando você está aqui cantando louvores, que vem a paz, que ressuscita os mortos, o Deus que dá vida, o escudo de Abraão, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós estamos falando do nosso Elohim, da nossa história, da história do nosso povo, na qual nós fazemos parte espiritualmente. Não importa a descendência, dentro dessa congregação, possui pessoas que têm descendência judaica, mas não importa o seu DNA sanguíneo, o que importa é o seu DNA espiritual. O DNA sanguíneo ele é importante no chamado que Deus deu à nação de Israel, sim. E você não substituir a nação de Israel, como diz o cristianismo ao longo da sua história. Você faz parte, você foi inserido no chamado e nas alianças que Elohim fez com Abraão, com a sua descendência e com toda a nação de Israel. Então, quando nós estamos aqui cantando esses louvores maravilhosos, nós estamos sendo participantes, co-participantes das promessas que Hashem fez ao seu povo. Então eu convido a vocês a estudarem comigo hoje um tema que para mim é primordial, é a essência da nossa fé, da nossa emuná, da nossa crença, da nossa prática. E está aqui, compreendendo o conceito da ressurreição. Eu queria falar um pouquinho acerca desse tema, ressurreição. Por que esse tema ele é tão importante para a nossa fé? Quando você olha os princípios dos 13 princípios da fé judaica, estabelecido por Rabban Maimônides, um grande rabino do 12º século, ele coloca a crença na ressurreição como um dos princípios dos pilares da fé do povo judeu. Um dos princípios fundamentais da fé do povo judeu. E quando nós olhamos a compreensão, o conceito da ressurreição nos dias de hoje, nós imaginamos que esse conceito, ele está à margem daquilo que o povo judeu entende sobre ressurreição. E quando eu falei que nós estamos aqui cantando os louvores e compartilhando das bênçãos de Hashem, nós estamos profetizando aquilo que o Eterno prometeu a Abraão e a sua descendência, ao seu povo, na qual nós somos participantes. Quer ver? Abre aí, Ju, só para que eu mostre os irmãos e eles possam compreender um pouquinho sobre o que nós cantamos. Olha como a ressurreição, a vida dentre os mortos é tão importante na compreensão da fé do povo judeu, que nós cantamos a cada Shabat profetizando aquilo que o Eterno prometeu à nação de Israel de ressuscitar os mortos. Olha o que nós cantamos. Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. É a nossa Amidá, Amidá significa estar de pé, né? Abre os meus lábios e a minha boca proferirá o nome de Yeshua. No Sidu, Yeshua significa salvação, né? E nós, dando o conceito aqui da nossa fé no nosso Mashiach, nós traduzimos aqui como Yeshua, mas é salvação. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Elohim de nossos pais, Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov, o grande, o poderoso e temido Deus, Altíssimo Deus que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e com grande amor fará vir o Redentor, aquele que há de estabelecer a redenção, o filho de Davi, Yeshua, lá está bem o conceito da salvação, filho de Davi, que trará salvação aos descendentes desses patriarcas, por amor do seu nome. Ó Rei, auxiliador, salvador e escudo, bendito sejas tu, eterno escudo de Abraão, tu eterno és poderoso para sempre, é tu que ressuscita os mortos, e és potente para salvar, tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscita os mortos com grande piedade, ampara os caídos e sara os doentes, afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões, e confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. O que quer dizer esse conceito de dormir no pó? Nós vamos aprender isso aqui um pouquinho mais na frente. Quem é como tu, eterno de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tiras e restitui a vida? Verrae ha-ametim, restitui a vida, e que faz florescer a salvação. E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, eterno, que ressuscita os
mortos. A ressuscitação, a vida dentre os mortos, não é um conceito cristão, mas é um conceito judaico. Nós estamos falando aqui de canções datadas há 500 anos antes de Yeshua HaMashiach, de profecias citadas acerca da ressurreição dos mortos. E eu quero, irmãos, o intuito aqui, para que a gente possa compartilhar desse tema de ressurreição dos mortos, é que a gente tenha um pouco de conhecimento bíblico. Eu sei que tem pessoas que se achegaram aqui na congregação, ou se achegaram na fé, estão sendo principiantes na fé, nos princípios da palavra de Hashem. Eu peço e eu procurei ser bem didático aqui para que você possa compreender, mas eu sei que tem temas aqui que talvez você não possa alcançar o entendimento, mas eu queria motivá-los, eu queria incentivá-los para que vocês possam ler a palavra de Hashem em casa. Yeshua nos ensinou que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente serei os meus discípulos, os meus talmidins. Ou seja, o fato de aprender a palavra, conhecer a palavra, estudá-la, vivenciá-la, é uma parte, é um chamado para todo servo de Hashem. Então eu queria incentivar você a ler a Bíblia em casa, porque verdadeiramente a Bíblia transforma. A palavra de Hashem modifica o nosso coração. A palavra conhece e faz divisão entre a alma e espírito, entre juntas e medulas, para que possa discernir o que está no nosso coração. O pastor José disse que a palavra de Hashem não voltará para ele vazia, assim como a chuva vem e rega, eu acho que era a palavra, rega a terra e faz dela brotar. Assim a palavra de Hashem, ela vem e ela faz brotar algo no teu coração. Então eu queria aqui incentivar vocês a lerem a palavra de Hashem. Não chegue aqui sem saber que porções nós estamos estudando, ou o que nós vamos adentrar. Estuda em casa, compartilha com a sua esposa com o esposo, com os filhos. Eu lembro que quando há 18 anos atrás, quando eu conheci os caminhos de Hashem, eu li a palavra de Deus com tanta fome, com tanta vontade, e aquilo foi despertando cada vez mais, e assim tem que ser em nossas vidas. Preciso voltar nesse 5, 6 horas de estudo da palavra. O judeu é assim, está dentro do monte, está lendo a Bíblia, está em casa, está lendo a Bíblia. O judeu, quando ele foge, estou falando o judeu servo de Hashem, quando ele está com o seu tempo fora do seu trabalho, das suas necessidades diárias, ele está estudando a palavra de Hashem, porque ele sabe que aquilo gera vida nele. Então eu queria te incentivar, começa pelo livro de Mateus, vai lendo, depois você volta, quando você terminar, vai lá em Bereshit, estuda a Torá. A gente precisa sair da divisão, né? Eu fiz a pergunta semana passada e o Roberto respondeu muito bem, muito bem. Onde inicia o Novo Testamento? Em Bereshit. Onde finaliza a Torá? Em Devarim? Não, finaliza na Brida Hadashah, no Novo Testamento. Quando nós estamos falando da Brida Hadashah, estamos falando da Torá. Quando falamos da Torá, estamos falando do Evangelho. Yeshua, para convencer as pessoas, Jorge, da sua fé não, da sua messianidade, da sua característica de Malar, o mensageiro de Hashem, ele começava ensinando da Torá, dos profetas, até que os judeus alcançassem o entendimento. Yeshua não falava nada fora da margem do seu povo, fora do contexto da nação de Israel. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas vezes quis juntar a nação de Israel como uma galinha, os seus pintinhos debaixo de suas asas. Esse é o princípio. E aqui eu queria falar sobre a ressurreição dos mortos. E com toda sinceridade, irmãos, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Eu sempre falo que o judaísmo tem 99% de coisas maravilhosas para te ensinar, mas também tem coisa ruim para te ensinar. E nós precisamos ser convictos naquilo que cremos. Eu entristeço quando as pessoas conseguem alcançar o entendimento da Torá dentro do contexto bíblico e judaico e abandonam Yeshua. E abandonam Yeshua, que é a essência dessa ressurreição, que é a pedra fundamental, a pedra angular dessa ressurreição, que é o propósito de redenção de Hashem para a humanidade. Nós precisamos ser convictos. A minha relação para com um judeu que não crê de Yeshua é de respeito, desde que o respeito para com a minha fé também permaneça, senão o âmbito vai ser de separação. Meu irmão, respeita a minha fé como eu respeitarei a sua, mas eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha fé, eu tenho a experiência com esse Mashiach. O mandamento da Torá, ele é dividido em 3 subgrupos, porque quando nós falamos mitzvot,
Nós estamos falando generalizando. Mas o mandamento da Torá é dividido pelo princípio da Mishpatim, que o pastor José leu, Ha-Mishpatim, mandamentos que se referem geralmente ao relacionamento entre o teu próximo e o teu semelhante. Temos um mandamento que é um grupo chamado de Eidot, que são mandamentos que nos servem de memória, como lembrança, como sinal, o Shabat. Quando Pessah, é um mandamento de Eidot, o Eterno fez a celebração de Pessah para lembrar da saída do Egito, Sukkot, para lembrar o período que a nação de Israel viveu no deserto. Então, são mandamentos que nos trazem testemunho de algo. Eidot quer dizer isso, testemunho. E tem um mandamento chamado Hukat, que são mandamentos supra-racionais, foge à compreensão humana. A comida kosher, a vaca vermelha que está dentro da Torá, que depois não vamos entrar aqui no detalhe. E um dos mandamentos que é um Hukot, é o conceito do Mashiach. Pelo menos é o que diz Salmo 2. Esse é o decreto de Hashem, esse é o meu filho e hoje te gerei. Hukot. São mandamentos supra-racionais, foge à compreensão humana. Então o conceito do Mashiach, por mais que eu venha tentar explicar, ou qualquer rabino venha longe, não estou falando que sou rabino, tá? Qualquer pessoa com a sabedoria de um rabino venha te ensinar aqui, trazer, ele não vai conseguir compreender e chegar à plena redenção estabelecida pelo Mashiach, porque o conceito do Mashiach está além, está supra-racional à mente humana. O Mashiach é algo que está escondido, oculto, é um sod dentro da Torá, e se revela a Hashem a quem ele quiser revelar. É o que diz Yeshua. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Ninguém vem a mim se o meu Pai não permitir. Então o Mashiach é uma questão que foge à compreensão. Foge à compreensão. Aí vem um monte de defesa contrária, né? Yeshua nasceu de forma sobrenatural. Assim como um homem nasceu de forma sobrenatural. Qual o problema de que o Eterno é capaz de gerar uma mulher, mesmo sem ter uma relação sexual? Qual é o problema? Como que originou a mulher? Qual que é o problema? Qual que é a base científica para entender que o mal abriu? Qual é a base científica para entender que o machado flutuou? Qual é a base científica para entender que Eliseu ressuscitou um menino da mulher sulamita? Qual é a base científica para entender que uma mula fala? Qual é a base científica para entender que você vê uma sarça pegando fogo e ela não se queima? Tem âmbitos dentro da fé, tem âmbitos dentro da palavra de Hashem que fala de fé, que fala de emuná. Como que eu posso conceituar o Mashiach só no conceito da razão? Quando querem defender Yeshua, quando querem atacar Yeshua, use a razão. Mas quando querem defender a fé, usa a religião judaica, use a fé. Por isso que eu falo aqui, não defendemos o judaísmo. Defendemos sim a fé do povo judeu, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó. Amo o povo judeu, 99% das coisas são maravilhosas, mas não abandono a minha fé em Yeshua. E aqui está o pilar da nossa salvação. Aqui está o pilar da nossa salvação. Primeiro, eu queria ouvir, tem mais um microfone? Eu queria ouvir de vocês, duas pessoas, bem rapidinho, o que se entende acerca da ressurreição dos mortos. Duas pessoas. Pode falar sem medo, irmão, sem medo de errar. Eu quero que as pessoas até errem, para que a gente possa compartilhar. E aqui é um estudo mesmo, tá? Eu peço aos irmãos que talvez não estão familiarizados a estudar, e aqui na congregação nós estudamos, vocês podem compartilhar. Não ficam perguntando, porque senão eu vou fugir do texto. Mas no final não tem problema nenhum da gente sentar e compartilhar. Mas se você quiser dar uma contribuição bem rápida, pode fazer. Eu gostaria, sem medo. Eu queria que vocês... eu vou desenhar alguém. Então, pode ser? Sem problema? Sem problema, Mateus, você pode falar o que você entende sobre ressurreição? Sem medo de errar? Não? Eu já estava até se abaixando. Alguém se habilita? Pode ser. Luquinha, eu acho que vai entender um pouquinho mais dentro do conceito que eu vou ensinar. Aqui, ó.
favor, dê Raquel. Não fiquem envergonhados, irmãos. O que você entende sobre ressurreição de mortos, Raquel? Eu tenho dois entendimentos de ressurreição dos mortos. Primeiro, a ressurreição, aquela de volta à vida, que foi o que aconteceu com Lázaro. Isso. E depois a ressurreição que se planta o corpo corruptível e volta no ouvido chofar do Messias, ressuscitar para a vida eterna. Voltar ao estado original. E como você imagina que esse corpo que nós voltaremos para a vida eterna? Espiritual? Olha, do que eu até hoje aprendi, não sei se está certo, né, que eu estou reaprendendo, carne e sangue não entrará na eternidade. Então, será um corpo transformado. Tudo que é corruptível, que degenera nessa vida, vai se transformar em incorruptível, mas eu não faço ideia de como será esse corpo. Muito bom. Mais alguém? Alguém acredita que... Jorjão é polêmico. Tá bom. Bem rapidinho, Jorjão. Jesus, quando estava com os discípulos, eles perguntavam para Jesus e ele respondia. Eu tinha uma, né? Sobre Jesus, né? Depois ele foi 40 dias conosco, né? Depois que foi 40 dias. Então ele é um mistério. Eu gostaria de saber assim, o que tem após a morte. Vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta. Quem acredita que ao morrer nós vamos para o céu? Quem acredita que nós vamos para o inferno? Misericórdia, né? Todo mundo vai abaixar a mão. Quem acredita que nós vamos para o céu? Essa é a maioria da crença das pessoas, né? Vamos ver, Jorjão, vamos chegar. Eu só quero mostrar para vocês, irmãos. Francisco, a oração que Yeshua nos ensinou sobre o Pai Nosso. Eu vou falar um pouquinho dessa oração, tem a ver. Olha só, deixa eu só comentar um negócio com vocês. Irmãos, a gente precisa ser inteligentes no sentido de sempre buscar entender, sair do lado da nossa caixinha. O judaísmo ensina muito isso, e isso eu acho maravilhoso no judaísmo. Quando você olha a Mishnah, você olha a Gemara, que é o estudo da Mishnah, formando a Mishnah e a Gemara, se forma o Talmud, você vai ver que o Talmud nada mais é do que diversas discussões sobre temas, sobre divórcios, sobre bênçãos, sobre as festividades, sobre a guarda do Shabat, diversas discussões sobre temas. Só que quando você pega o Talmud, em volta da margem daquele rolo, daquele sefer, daquele livro, você vai ver as discussões do rabino, e no meio a conclusão. Mas o fato de ter a conclusão não exclui dos outros a sua opinião, não tira dos outros a importância de expressar aquilo que eles acreditam, daquilo que eles creem. Isso eu acho maravilhoso, porque nós somos capazes de pensar de forma diferente e chegar numa unidade, e chegar num respeito, num consenso, e chegar num convívio harmonioso. Dentro do judaísmo, isso é muito comum. Se você acha que só existe divisão dentro do cristianismo, se você for no judaísmo, você vai ver que é a mesma coisa. Se você acha que só existe bênção, essa doutrina da prosperidade, de você pegar alguma coisa e achar que você vai ser abençoado só no cristianismo, e achar que você não vê isso no judaísmo, você está se enganando, você está sendo enganado. Você encontra a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai encontrar diversas opiniões dentro do judaísmo. Mas o que eu acho muito bom é que há o respeito no contraditório. E isso é bom, isso é benéfico dentro de uma congregação. Vocês não são obrigados a pensar conforme o Francisco, conforme o Roberto, conforme o Lucas, conforme os professores dessa casa. Nós precisamos ter habilidades de entender aquilo que Hashem está falando. E sim, precisa ter respeito, isso é fato. Precisa ter respeito e entender a posição que Hashem deu a cada um aqui. Mas vocês têm todo o direito de pensar diferente.
E eu quero que quando nós formos analisar esse ponto, a gente pense o contexto judaico. Eu sempre falo, não consigo estudar a Bíblia ou a Brit Hadashah sem olhar para a fé do povo judeu, senão eu estou olhando uma coisa totalmente contraditória. Você acha que Yeshua, ao ensinar, ao falar para o seu povo, falava algo contrário aos conceitos judaicos? É lógico que algumas coisas sim, mas na sua grande maioria, Yeshua estava sendo totalmente coerente com os ensinos judaicos milenares. Yeshua era chamado de quê? Rabino. Não havia aquele período o rabinato acadêmico. Havia naquele período o rabinato prático. O que era rabinato prático? Era uma pessoa que conquistava essa posição devido à sua sabedoria da Torá, devido à sua prática, devido ao seu amor, devido àquilo que ele compartilhava e cria. Então, quando as pessoas olhavam lá para Yeshua, sabia que ele não tinha estudado, mas sabia que ele tinha a prática de falar da Torá. Então, Yeshua, ao ser chamado de rabino, ele estava querendo dizer que eu conheço aquilo que você está ensinando. Rabino se ensina o quê? A Torá, a Santa Torá de Hashem. A Santa Torá de Hashem. Então, se você acredita que nós seremos seres espirituais, igual anjos, né? Que nós viveremos a eternidade, que a igreja vai ser arrebatada, que nós iremos, que os ímpios dos judeus ficarão na terra. Eu fico vendo aquela novela, chega a me dar, não vejo essa novela, né? Mas vejo uns pedacinhos que jogam na internet, chega a me dar arrepio de tanto antissemitismo clamufado. Tanto antissemitismo, não antissemitismo de ódio, mas teológico. Não é raiva dos judeus, né? De matá-los, mas enraizado naquela doutrina antissemita do passado, de teológico, que a igreja substituiu Israel, que Israel é a raça que matou Deus, e assim vai, e assim entra nessas teologias. Aí vai, a igreja é arrebatada, porque ela não pode viver no período onde haverá princípios da Torá, e depois ela volta para julgar. Olha a mentalidade das pessoas. E eu quero te mostrar o conceito judaico de ressurreição e bíblico. Primeiro eu quero que vocês analisem os textos dos profetas. Vamos ler juntos? Que eu já passei aqui. Deixa eu ir pulando isso aqui, porque é o resumo da Torá aqui dessa semana. Primeiro, o que é a ressurreição dos mortos? Nós já falamos um pouquinho, né? Primeiro eu quero que vocês leiam, e nós vamos ler muito a Bíblia aqui hoje, quero que vocês leiam Isaías capítulo 2. Imagine essa questão da igreja ser arrebatada, de vivermos no mundo espiritual, e tenta encaixar isso aqui dentro de Isaías, vê se você consegue dar algum significado ao que profetizou Isaías, com essa crença de que viveremos no mundo espiritual, de que essa terra será aniquilada devido às suas transgressões, aos seus pecados. Tenta encaixar a compreensão de Isaías, a profecia de Isaías, dentro desse conceito. Porque eu quero partir do pressuposto que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Que Deus é aquele que promete algo que vai se concretizar e aquilo há de se concretizar. Porque senão, aí não dá para conversar se você acha que Deus é aquele que mudou, que agora existe um Deus da graça, antigamente um Deus do ódio. Aí foge do nosso capacidade de compartilhar ensino, né? Mas se você acredita que Deus é o mesmo, que Ele é aquele onisciente, onipotente, que Ele é aquele que conhece todas as coisas, que formou todas as coisas, que o seu plano está estabelecido desde o princípio e que Ele se findará conforme Ele estabeleceu, aí dá para a gente dialogar. Então vamos conversar aqui. Isaías capítulo 2 diz assim, e acontecerá nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias? Sim. Aharit Ha'amim, últimos dias, que se firmará o monte da casa de Adonai. A casa de Adonai, irmãos, não é nada diferente do que o templo de Jerusalém. Aqui não está Hamikadash, né? Beit El Adonai, ou Beit Adonai seria o conceito. No cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações. Isso já aconteceu? Vamos continuar lendo. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte de Adonai, a casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, que mitzion teseteorá, o devar Hashem e Meru Shalaim.
Por que nós cantamos aqui todo Shabat? É esse texto. Porque de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém a palavra de Adonai. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes povos, essas nações, converterão as suas espadas em enxadas, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Adonai. Aconteceu isso aqui? Não. Está profetizado por Isaías nos últimos dias. Olha que engraçado, Jorge. Fala aqui de casa de Adonai, fala aqui das nações, fala de subir ao monte de Adonai e Jerusalém, para que ele ensine os seus caminhos, o caminho da sua santa Torá. Fala aqui para que da Torá que sairá de Sião. Sião é uma abreviação de Jerusalém. Fala aqui de converter as nações, para que ela deixe as suas espadas, deixe as suas armas, e elas possam viver em paz, sem aprender mais a guerra. Isso nós estamos vivenciando? Não, profecias para os últimos dias. Últimos dias fala de nações, fala de Jerusalém, fala de ensinamentos da Torá. Então vou para o céu. Por que céu, nação? Por que casa de Adonai? Por que fala de palavra? Por que ensinar a Torá? Preciso disso no céu. Vamos continuar lendo? Hoje eu botei até um efeito ali no slide, né? Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça aos pobres, e repreenderá com a equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, animais, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Um animal carnívoro, um animal que depende, devido ao seu instinto para se alimentar, de carne, deixará de ter essa característica, Jorge. Deixa eu ver onde eu parei ali. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a mão na cova de uma cobra. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que era pai de Davi, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, nações, Ragoim. E o lugar do seu repouso será glorioso, e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Isso não foi profetizado só por Isaías, Miqueias profetiza da mesma forma. Agora encaixa, irmãos, tenta encaixar, porque aqui o profeta fala de animais, com característica de violentas para conviver, porque ele é um animal carnívoro. Se ele não sentir fome, não sentir ameaçado, ele não te ataca. Mas aqui está falando que esse animal conviverá, mesmo ele tendo esse instinto, deixará de ter. Fala de animais, fala da criança, fala de nações, fala de reinado, fala de leis. Isso não está parecendo nada com o céu. Se vamos ser todos espirituais, eu quero entender como existe uma vaquinha espiritual. Não, quero entender um leãozinho espiritual. Vamos continuar no texto. Isaías 60.
Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá o Senhor, e a sua glória virá sobre ti. E os gentios, sempre que você encontrar, Carlinhos, a palavra gentios, no Tanás está escrito goim, ragoim, e os gentios se refere às nações, e as nações caminharão à tua luz. Você conhece alguma luz fora que está aqui dentro? Que é o nosso Mashiach, que se fez carne e habitou no meio de nós? Como purificará um jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E os reis ao resplendor que te nasceu. Opa! Zacarias, naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Jerusalém, Jerusalém. Metade delas para o mar ocidental e metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Sobre toda a terra, sobre todas as nações. Naquele dia um será um Senhor e um será o seu nome. Errado chamou. Um será o seu nome. Eu quero botar uma dúvida na sua cabeça mesmo, tá? E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano. Haverá tempo. Haverá tempo para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa de Sucote, a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, não subir a Israel, a Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Chuva, tem plantação, tem alimento que precisa ser regado para que ele possa frutificar. Tem festa de Sucote, tem aqui falando das nações subindo a Jerusalém, e eu vou te dizer que vai subir não para ver um show gospel, mas vai subir para ver princípios judaicos, vai ouvir em hebraico. Quem foi que dividiu as nações as suas línguas? Hashem. Eu acredito que Hashem unificará, aquele que dividiu há de unificar. Se você não gosta de um culto judaico, aprenda a gostar, porque na ressurreição você vai subir a Jerusalém para ouvir hebraico, para ouvir Torá. Não é para ficar um show gospel, não, lá para você ficar achando que é maravilhoso. É muito bom, eu acredito que vai ter louvores, adoração a Hashem, mas o princípio é aprender a Torá. E se a família dos egípcios, aqui egípcios está representando as nações, não subir, nem vier, não virá sobre ele a chuva, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de Sucote. Encaixe essa profecia bíblica, dita por Hashem, pelo profeta Zacarias, dentro desse conceito que nós vamos ser arrebatados e vivemos a eternidade nos céus. Pensamos. Vamos continuar aqui, é o último para a gente finalizar. Olha que interessante. Olha como os princípios da Torá estão entre as linhas que a sua Bíblia, a nossa tradução, por não conseguir captar o hebraico, a essência do hebraico, ela perde. Mas olha que interessante, ó. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subires a celebrar a festa de tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade a Hashem. Isso aqui estava escrito na mitra de quem? Na mitra de quem? Do sacerdote, do sumo sacerdote. E as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Você sabe o que quer dizer uma panela consagrada ao Senhor dos Exércitos? Uma panela onde as leis de kashrut, as leis de comida kosher são rígidas e são obedecidas. Panela consagrada quer dizer que essa panela não tem contato com aquilo que é impuro. A comida kosher dentro do período da era messiânica. Da era messiânica. Eu gosto de um bequinho.
Você pode até gostar, e eu não acredito com toda sinceridade que você de um bacon. Você pode até gostar, mas este não é o princípio do teu Mashiach. Se você acredita em Yeshua, esse não é o princípio do teu Mashiach. E eu, sinceridade, eu não acho que aqui está conceito de salvação, comer ou não. Não me interpretem mal. Mas o judeu não entende que ele não precisa obedecer um mandamento quando ele acha que um mandamento é inferior a outro. Ele obedece por obediência, por amor. Esse é um verdadeiro Israel. Esse é um verdadeiro servo que obedece por amar. Não por um questionamento. Se você não consegue controlar a sua boca, quanto mais as outras áreas da tua vida. Não acho que é condenação aqui, comer ou não comer, mas eu estou querendo te dizer que o teu Mashiach há de estabelecer dentro de Jerusalém, dentro dos termos de Israel, a comida kosher. Te mostro outro texto bíblico depois, se você quiser. E todos, o que é comida kosher? Comida adequada. Kosher quer dizer adequado, apropriado. É comida que a Bíblia diz que se pode comer e aquilo que não se pode comer. Panela consagrada quer dizer que essa panela só tem contato com aquilo que se pode comer. E todos os que sacrificarem virão, e deles tomarão, e nelas cozerão. Aqui, irmãos, agora eu já mostrei, vocês conseguem encaixar em todos esses versos que eu acabei de ler para vocês, essa questão do arrebatamento? Você consegue encaixar essa questão que nós viveremos no céu como seres espirituais? E a irmã Raquel falou certinho, a carne e o sangue não herdarão. Por que não herdarão? Nós vamos entender isso um pouco mais na frente. Mas eu quero que vocês entendam o contexto judaico de ressurreição dos mortos. E eu coloquei aqui, eu compreendendo o conceito da ressurreição. Primeiro questionamento. Olha aqui, o que aconteceu com Yeshua? Yeshua, após a sua... Quer falar alguma coisa? Pega o microfone, minha irmã, para as pessoas que estão na internet ouvir a sua pergunta. Quando fala que carne e sangue não herdarão, ou não entrarão para a eternidade, é preciso entender que carne, no conceito judaico aqui, fala da natureza pecaminosa. Isso, eu vou falar isso à frente, isso aí. Vou falar isso à mesmo, frente. né? Isso aí, você está certinho. Olha aqui que interessante. Yeshua passou, após ressuscitar, 40 dias com os discípulos, tendo contato, comendo com os discípulos, falando com os discípulos, orando com os discípulos, abençoando os discípulos, orientando os discípulos. Os rabinos ensinam, Jorge, que a Torá que vai ser ensinada pelo Mashiach no seu período da era messiânica, que nós acabamos de ler vários textos sobre esse período, ela será tão profunda, ela será tão espiritual, ela será tão sublime, que nunca foi estudado esse conceito da Torá que vai ser ensinado pelo Mashiach. Você imagina o privilégio dos discípulos, que após a ressurreição de Yeshua HaMashiach, passaram 40 dias ao lado dele, ouvindo e aprendendo da Santa Torá, da sua Torá, ensinando a eles algo que nunca fora ensinado acerca do reino. Nunca fora ensinado acerca do reino, e eles sentando durante 40 dias o tinha e compartilhando com eles das bênçãos de Hashem. Olha que interessante aqui, ó. Olha Atos 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Yeshua começou não só a fazer, mas também a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o quê? Mitzvot, mandamento. Yeshua ensinando a Torá aos seus discípulos. Ensinando a Torá aos seus discípulos. Pelo Espírito Santo, Ruach HaKodesh, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando de coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Falando do reino, Dag, ensinando acerca da era messiânica, ensinando acerca da redenção, do processo de redenção que iniciou lá no pecado de Adão, ensinando aos discípulos acerca da Torá, os princípios valorosos da Torá que permanecerão eternos, que são eternos.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito de Elohim. Não muitos depois desses dias, aquele, pois, olha que interessante esse que está em branco, ó. Aquele, pois, que se haviam se reunido, aqueles discípulos que estavam com Yeshua, perguntaram dizendo: Yeshua, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Olha a pergunta deles. Passaram 40 dias, ouvindo acerca do reino de Deus. Yeshua ensinando acerca do reino. Quando estava findando os 40 dias, os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Yeshua, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Você sabe qual que é o significado dessa pergunta? Tudo que nós lemos aqui dos textos bíblicos fala da honra que Hashem dará à nação de Israel, onde todas as nações subirão aonde? Jerusalém, para aprender a Torá de Hashem. Quando eles estão perguntando sobre restaurar o reino a Israel, eles estão perguntando das promessas que Hashem fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, onde todas as nações subirão para adorar o Elohim vivo, o único Elohim, onde Yeshua reinará sobre toda a humanidade. Você lembra quando aquele, se eu não me engano, eu acho que é Simeão o nome dele, depois me lembro daquele texto em Lucas, que ele apresenta Yeshua aqui, o Espírito Santo disse a ele, que ele não seria recolhido, ele não morreria, enquanto ele visse a salvação. E quando Maria vai a Jerusalém ao templo, ela apresenta Yeshua a ele. O que ele diz? Ele diz a ela: mulher, este será colocado como tropeço para muitos em Israel. Aí ele diz: Senhor, despede em paz o teu servo, pois já viste a tua salvação, que preparaste para a luz para os gentios e para a glória do teu povo Israel. Está aqui, Jorge. Está aqui. Restaurará o reino a Israel? E Yeshua, olha a resposta de Yeshua, está perguntando: quando o Senhor há de estabelecer o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele não repreende o conteúdo da pergunta, ele repreende a questão de querer saber o tempo, mas ele não repreende a questão de restaurar o reino a Israel. Mas o que ele questiona é a questão do tempo. A pergunta, ele entendeu o conteúdo. Yeshua entendeu e compreendeu o conteúdo. E ele afirma: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí eu quero que você entenda comigo, o que quer dizer restaurar o reino a Israel? Vamos entender isso melhor? Vamos lá, irmãos. Eu estou sendo rápido demais? Não? Está cansativo o estudo? Se tiver, vocês podem compartilhar, tá? Porque o tema não é fácil. Olha ali, ó, entendendo o conceito da ressurreição. Primeiro, irmãos, eu quero falar para vocês, e prestem bastante atenção nisso aqui que eu vou falar. Existem estágios dentro do conceito judaico acerca da redenção. Existem estágios. E quais são esses estágios que os judeus acreditam? No intervalo desses estágios, existem alguns acontecimentos que eu não quero aqui adentrar, porque senão nós vamos delongar. Mas eu quero pegar os pontos principais dos estágios. Primeiro, olha aqui, ó, os estágios da criação. Dentro do conceito judaico, existe a era presente, chamado de Olam Hazer. Tempo presente, é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo onde existe o bem e existe o conceito do mal, é aonde as pessoas têm a sua itzerará, a sua má inclinação muito potencializada, onde o mal ele predomina. Eu tenho uma dificuldade danada de falar essas onde ele está em abundância. O mal nunca é eterno, tá? O bem sim é eterno, o mal nunca é eterno, mas ele está em abundância. Isso é chamado de Olam Hazé, o tempo presente, o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro estágio dentro do conceito
da fé do povo judeu, dentro das Escrituras. O segundo estágio é chamado a era messiânica e a era da ressurreição. Isso não veio com o cristianismo, e com toda sinceridade, isso não veio com os ensinos de Yeshua. Isso já era ensinado há milênios antes de Yeshua. Yeshua, quando estava se concretizando, estava concluindo a profecia feita aos patriarcas, ele estava fazendo algo que a nação de Israel já tinha o conhecimento. É lógico que de uma perspectiva diferente, mas tinha o conhecimento do período do Mashiach e da ressurreição dos mortos. Ele tinha conhecimento. Todo o Messias que se proclamava Messias, e Yeshua nunca dizia isso ao público, ao ensino privado, mas ele sempre perguntava: o que vocês dizem que eu sou? Nunca no privado. Todo o Messias que morria, ele imediatamente perdia o status de Mashiach. Porque para ele ser o Mashiach, ele só poderia se ele concretizasse aquilo que está profetizado em Isaías. Francisco, o que você está me falando? Calma aí que não vamos chegar lá. Todo Messias que morresse, ele perderia o status dentro da compreensão da nação de Israel. Então, o primeiro estágio, Olam Hazé, a era presente. Segundo estágio, a era messiânica e a era da ressurreição. O judeu até hoje acredita nesse conceito, que o Mashiach, ao advir ao mundo, ele trará ressurreição dentro dos mortos. E existe o mundo vindouro, chamado de Olam Rabá, que significa isso mesmo, mundo vindouro. Então, 3 estágios: Olam Hazé, era messiânica, e existe o mundo vindouro. Quando nós falamos, dentro do conceito judaico, quando se fala de mundo espiritual, o judeu acredita plenamente, mas ele não acredita que isso vai ocorrer de forma instantânea. Porque assim como o mundo entrou numa degradação de mundos inferiores de transgressão, e ele foi declinando, assim também, para que possa retornar, o mundo vai ter que o quê? Evoluir, até que o mundo vindouro possa ocorrer. Não será desse estágio para esse. Está dando para entender? Não será da era presente para o mundo vindouro. Terá que ser da era presente, da era do Mashiach para o mundo vindouro. Porque esses estágios são de evolução espiritual, evolução espiritual da humanidade. Pular daqui para cá, dizer que eu vou ser arrebatado, dizer que haverá um arrebatamento instantâneo, que este mundo viverá um mundo espiritual de imediato, não é um conceito judaico, bíblico, tanto dos judeus não crentes de Yeshua, quanto de discípulos de Yeshua, quanto de Yeshua HaMashiach. Haverá uma evolução, onde sairá do estágio do mundo presente para a era messiânica e da ressurreição, e haverá um mundo vindouro. Deu para entender esse estágio da criação? Muito bom. Ali eu estou colocando, retornando à origem da criação. Primeiro conceito, para que você consiga, eu vou ter que alongar uns 15 minutos. Vocês me entregaram 11 e 18. 11 e 18. 11 e 18 eles me entregaram. Se vocês olharem o conceito da criação, quando a nossa língua traduz a palavra techuvá, ela traduz para o português como arrependimento. Só que arrependimento, no nosso português, o que é arrepender-se? É você deixar de fazer algo que você fez. Você praticou alguma coisa que não era condizente com o princípio bíblico, e você posteriormente percebeu que aquele procedimento não era correto, e você muda, você se arrepende de algo. Isso faz parte do conceito de techuvá, mas não é só isso. Porque você concorda que, vamos falar aqui por Francisco Roberto, o Francisco pecou contra Hashem durante a semana, o Roberto não pecou. O Francisco precisa fazer techuvá? Respondem, sim, eu pequei contra Hashem. Roberto não pecou contra Hashem, Roberto precisa fazer techuvá? Precisa. No conceito judaico, tanto o justo quanto o pecador,
eles precisam fazer techuvá, porque techuvá significa voltar à origem da criação, como Hashem estabeleceu. Então techuvá é mais completo do que arrependimento. Fala tanto para o justo quanto para o ímpio. Ambos precisam retornar sempre. Nunca cessem de retornar. Nunca cessem de evoluir. Assim também é a questão do mundo. Tikkun Olam, sempre em evolução. Francisco, o nosso mundo não está em evolução. Não está. Mas calma aí que virá. Então, techuvá fala, retornar, ressurreição, fala sobre a origem da criação. Como era a origem da criação? Vamos entender isso juntos? Olha que interessante. Diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 7. Olha só que interessante. Assim, os céus e a terra, presta atenção que isso aqui é muito importante para que a gente compreenda. Assim, os céus e a terra, perceba as coisas que estão em branco, hein? E todo o seu exército foram acabados. E havendo acabado o sétimo dia, a obra que fizera descansou no sétimo dia de toda a obra que criou. Esse texto nós cantamos todo o Shabat. E abençoou o Elohim o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens do céu e da terra. Quando foram criadas, no dia que o eterno Deus fez os céus e a terra, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que interessante, aqui fala de céus, aqui fala de terra, aqui não havia pecado, aqui não havia a permanência, havia a existência sim, mas não havia a concepção do pecado, a origem do pecado, a formalização do pecado, vamos dizer assim. Escuta, havia animais, onde Deus foi e colocou o homem para dar o nome dos animais, que eu sempre falo que não poderia ter feito isso depois que as mulheres viessem. Eu brinco isso, né? Pensou se a mulher estivesse junto? Leão não, ó. Não dá no macaco, que nome feio, macaco. Bota macaquinho, aí vai. Tô brincando, tá, irmãos? Mas olha que interessante, ó. Havia céus, havia terra, havia o sétimo dia, o Shabat. Havia obra, havia criação, havia planta no campo, não brotava porque não chovia, Deus não fez chover sobre a terra. Por que é necessário chover? O que está querendo dizer a Torá? Existia uma lei, é biológica que se fala, Lucas? Não havia uma lei biológica, havia uma lei biológica para que as coisas naturais ocorressem. Como que é capaz de formar germinar uma planta? Através do quê? Da fotossíntese, da luz do sol, sendo gerado juntamente com a água, e assim gera e faz germinar aquela planta. Ou seja, existiam leis físicas na qual nós vivenciamos. Então, chover sobre a terra, lavrar a terra, havia homem, havia narinas, a minha devia ser grande, na hora que rachei, soprou do forno, ficou até mais fácil. Olha só. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, cansaço, talvez aqui não, né? Mas Deus formou esse sonho, porque aqui ainda não havia a formalização do pecado. Havia costelas, havia carne. Não herdou os céus? Os ossos não herdam a terra? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Homem, pai e mãe, o que é isso aqui? Homem, pai e mãe formam o quê? Família. Havia família, havia plantação, havia chuva, havia costela, havia ossos, havia planta, havia animais. O homem deu nome aos animais. E Deus estava ali interagindo de forma ininterrupta. Mundo espiritual e físico unidos em um só corpo, em uma só essência. E Deus vivenciando o mundo espiritual em linha com o mundo físico, Jorge. A habitação de Deus plena com o homem. Quando nós falamos de techuvá,
estamos falando voltar para essa origem. Esse é o princípio judaico de ressurreição dentre os mortos. Fica com isso na tua mente. É voltar para o princípio, como Deus estabeleceu. Não é ser arrebatado, viver no céu, porque isso tira de nós a responsabilidade de estabelecer esse mundo uma morada de Hashem. Você já viu as pessoas colocam na internet, esse mundo vai ser destruído, vai ser odiado. Deus odeia o mundo. Quem te ensinou isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é complacente com as práticas do mundo, mas ama a humanidade. Quem criou as nações? Leia Gênesis capítulo 11. Então eu estou querendo te mostrar, porque essa concepção, Robertinho, de que o mundo espiritual vai ocorrer num instantâneo, que eu vou ser arrebatado, isso tira de nós, Carlinhos, a responsabilidade de vivermos uma vida em santidade. Agora vamos entender como nós seremos ressuscitados? Eu já entendi que eu preciso voltar a essa origem. Vamos entender como eu vou ser ressuscitado? Vou passar aqui, ó. Qual foi a principal punição de Adão? Respondam. A morte. A principal punição de Adão foi a morte. Tiveram outras punições. Ter que lavrar a terra de forma a gerar cansaço. Ter que ter expectativa na esperança de que haverá chuva e terá o alimento. A mulher sem tirar dores do parto. Antes não tinha essa dor. Mas a principal consequência da transgressão, irmãos, porque quando Deus fala para que o homem não coma daquele fruto que dará o conhecimento do bem e do mal, Deus foi o que gerou, Deus foi o que criou tanto o bem quanto o mal, não para condenar o homem, mas para reforçar o amor que você pode ter a Ele. Quando Deus cria o mal, Ele é o único que é capaz de criar qualquer coisa contrário à sua essência, de maneira que aquilo não interaja com Ele, que aquilo não faça parte dele. A partir do momento que eu e você experimentamos, aquilo faz parte da nossa essência. Talvez você pode adormecer essa essência, mas aquilo faz parte da sua essência. Você já viu quando as pessoas têm dificuldade com os seus pecados? Aquelas que nunca experimentaram, eu não tenho dificuldade nenhuma com bebida, embora eu já experimentei bebida. Eu não tenho dificuldade nenhuma com droga, com entorpecente, eu não sei o prazer que aquilo me gera. Agora, quem já vivenciou aquilo faz parte do seu prazer, da sua essência, e aquilo se torna difícil para ele, porque ele vivenciou. Então, quando o homem teve um contato com o pecado, a sua principal punição está aqui, ó. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida. Te lembra alguma coisa da árvore da vida? Te lembra alguma coisa da árvore da vida? Qual foi o último louvor que nós cantamos aqui hoje? Etzahim lamazikimba veton rea meusha. Vamos traduzir? É ave da vida para aqueles que nela se apoiam. Te lembra alguma coisa que é a ave da vida? Para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Qual foi a punição do homem? A sua natureza física, de olhos, narizes, corpo, costela, perna, mão, que antes era imortal, passou a ser o quê? Mortal. A morte passou a ser parte da natureza física do ser humano. Você quer entender isso melhor?
Você lembra que quando aconteceu o pecado de Adão, logo depois Deus o retira do Gan Éden, do jardim do Éden? Quantos anos viveu Noé? Vocês sabem? Aproximadamente 930, 950 anos. Quantos anos viveram os seus filhos? Aproximadamente isso aí, 800, 900. Matusalém foi o mais velho, se eu não me engano. Por que que eles viviam tanto tempo? Porque ainda a santidade que vivia aquela geração era muito mais evoluída do que a hoje se vivencia. E a força da natureza que desfalece o corpo humano não era tão presente quanto é no dia de hoje. Quando que Deus restringiu a idade do homem? Em Gênesis 6. Quando a violência e a maldade foi aumentando, de forma que a maldade estava no coração do homem desde a sua infância. E Deus fala assim: não viverá muito tempo o homem. E Deus estabelece o quê? 120 anos. Quanto mais, agora entenda a lei espiritual e física. Quanto mais o pecado e a transgressão vai se abundando, menos o tempo de vida. Faça o inverso. Quanto mais espiritual você vai vivendo, mais o tempo de quê? De vida. Tempo de vida. É isso que o Mashiach irá fazer. Tirará a humanidade desse período onde ela está se degradando e se destruindo, e ele fará o inverso, onde a humanidade irá evoluir até que alcance a santidade novamente da eternidade. Aí, vamos entender a ressurreição de Yeshua? Preciso de mais 10 minutinhos. Está cansativo? Vamos entender a ressurreição de Yeshua? 1 Coríntios capítulo 15, não precisa ir na sua Bíblia. Diz assim, mas de fato Yeshua ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias do que? Dorme. Eu marquei aqui em branco, ressuscitou e primícias. O que é primícias? Te lembra alguma coisa? Pastor José, se eu perguntar aqui, ele vai lembrar na hora. Primícias, você lembra, em hebraico é chamado de bicurim. Eram os primeiros frutos que um dono de uma lavoura, ao ter uma plantação, quando esses frutos dessa plantação estavam sendo gerados, ele marcava com a fitinha os primeiros frutos, chamado de primícias. Qual que é o significado de primícias? É o primeiro de muitos outros. Primeiro de muitos outros. Primeiro de muitos outros. Quer dizer que, quando Paulo aqui está dizendo que Yeshua foi feito as primícias dos que dormem, você lembra que nós lemos lá, dorme no pó, cantamos no início? Dos que dormem. Ele estava dizendo que Yeshua é o primeiro dos que ressuscitaram dentre os mortos. Vou te fazer a pergunta, Yeshua foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos? Lázaro, ressuscitou antes ou depois de Yeshua? Antes. Eliseu, ressuscitou o filho da Sunamita antes ou depois de Yeshua? Antes. Então Yeshua não é a primícia. O que ele estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que existe uma ressurreição na qual Yeshua vivenciou, na qual nenhum ser humano experimentou. Vou fazer a pergunta de novo. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele morreu novamente? Sim. Quando o filho da Sulamita foi ressuscitado, ele morreu novamente? Sim. E Yeshua foi o único que ressuscitou dentre os mortos, e ele voltou à sua essência conforme o primeiro homem, conforme a criação, conforme a eternidade que o Eterno estabeleceu, porque quando Deus fala que façamos um homem à sua imagem e semelhança, isso é sobre aspectos espirituais, porque assim como o Hashem é eterno, nós também somos, desde que a minha morte e a minha ressurreição seja semelhante à de Yeshua HaMashiach. Aqui sim Yeshua é a primícia. Primícia quer dizer que é muitos daqueles que virão. Isso aí, Roberto, obrigado. Olha aqui Filipenses capítulo 3, verso 10. Quero conhecer Yeshua,
o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Primeiro aspecto da ressurreição, reconhecer que Yeshua morreu. E Yeshua morreu. Primeiro aspecto, ele morreu. Agora vamos para o segundo aspecto. Fala, minha irmã. É um dos aspectos. Dos motivos pelas quais os judeus não acreditam, ela está perguntando, por isso que os judeus não acreditam em Yeshua. Um dos motivos que os judeus não acreditam em Yeshua é pelo fato dele não ter concretizado as promessas que estão descritas no profeta de paz sobre a humanidade. É um dos aspectos. Por isso que se nós cremos nessa teoria do arrebatamento, nós estamos concordando com esses judeus, porque eu acredito que aquelas profecias lá, Yeshua há de estabelecer como filho de Davi, como rei, como Messias na terra, no seu retorno. Vamos lá, vamos continuar lendo. Segundo aspecto da ressurreição, olha que interessante, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, ele morreu, e está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão. Ele não ressuscitou espiritualmente, irmão, somente. Reconhecer, segundo aspecto, reconhecer que ele, Yeshua, ressuscitou em vida. Primeiro, ele morreu. Segundo, ressuscitou em vida. Em vida quer dizer mão, quer dizer nariz, quer dizer boca, quer dizer fala, quer dizer ouvido, quer dizer tato, olfato, o que você quiser. Ressuscitou em vida. Cadê? O que aconteceu? Vê aí, Vinícius, para mim. Acho que ele travou. Já acabou o tempo, o Roberto está falando. Realmente já acabou, mas não dá para eu finalizar o estudo sem... Apareceu? Pode passar. Vou ser mais rápido. Olha que interessante. Enquanto falava sobre isso, o próprio Yeshua apresentou-se entre eles e lhe disse, Pai seja com vocês. Shalom Aleichem. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Algo espiritual. E lhe disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvida em seus corações? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam, o espírito não tem carne. Raquel, né? Não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Então, tão importante quanto você reconhecer que Yeshua morreu, que ele ressuscitou em vida. Olha que interessante, agora tenta entender tudo isso, irmãos. Yeshua é a primícia daqueles que serão ressuscitados fisicamente. O seu corpo será incorruptível. Ele será o primeiro de muitos. A Bíblia diz que a terra herdarão quem? Os justos. Entender justo sem entender a Torá. Porque justo vem da palavra de Tzedek, que quer dizer justiça, a palavra de Tzedakah, que quer dizer prática da justiça, que faz com que uma pessoa seja um tzadik. Veja a semelhança das palavras, justo, Tzedek, Tzedakah e tzadik. Justo, aquele que pratica a Torá, aquele que não anda sem lei, aquele que anda com lei, com princípios, com verdade. É esses que serão ressuscitados. Olha que interessante, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste tudo. Ele é o cabeça do corpo,
que é a sua congregação, a sua carral, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a primazia, a preeminência, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão aonde? No céu. Vamos fazer a oração de Yeshua HaMashiach? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, não nós vamos, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita na terra, seja feita onde? Assim como é feito nos céus, seja feita onde? Na terra. Veja a unidade novamente, assim como era com Adão. E aí está o nosso processo, irmão, aí está o nosso entendimento. Cronologia bíblica da redenção. Então, só para a gente finalizar mesmo. O mundo presente, que eu ensinei a vocês, a era messiânica com o retorno do Messias e a ressurreição do justo dentre os mortos. Deixa eu falar uma coisinha para você. Aqui é um conceito judaico bíblico ratificado por Yeshua e por todos os discípulos. O que nós aprenderemos? Nós lemos lá em Isaías. O que nós aprenderemos em Jerusalém? A Torá. Pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Subirão as nações e celebrarão o quê? Sucote. Fará distinção entre Shabat e Shabat. A Torá será plena. Então, só ressuscitarão com Yeshua HaMashiach aqueles que neste mundo presente adotarem a Torá como a sua prática de vida. Sua prática de vida, porque o que Yeshua há de fazer, ele chamará os justos para ajudar a ele estabelecer o mundo espiritual, para que haja a concretização do mundo espiritual com o físico. Aí você, não, Shabat? Que Shabat? Então, se você não ama o Shabat, você vai aprender a amar, porque Yeshua é o Senhor do Shabat. Se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, você vai aprender a amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você cuida do seu trabalho simplesmente para você obter ganho, você vai aprender a trabalhar e dar para os outros. Se você cuida simplesmente da sua casa, você vai aprender a viver, a olhar para a necessidade do teu semelhante. Isso vai ser ensinado pelo nosso Mashiach, e só serão ressuscitados com ele. Isso é uma crença judaica, isso é uma crença bíblica, aqueles que já entenderem o seu chamado e viverem como ele. Por isso que muitos falam lá, muitos me perguntaram, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos o teu nome. O que ele diz? Afaste de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade em grego quer dizer aquele que está sem lei, sem a Torá. Aí ele diz, vinde a mim, a vós, para a qual o reino dos céus está preparado desde a criação do mundo. Tive fome, deste de comer. Tive sede, deste de me beber. Estava nu, deste-me de vestir. Estava preso, foste me visitar. Essa é a característica da Torá. E eu vou para a conclusão, porque eu já delonguei demais, né? Concluindo, vou passar aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Felizes e santos são os que participarem. Não, isso aqui não posso deixar de falar. Felizes e santos aquele que participarem da primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Isso é um conceito judaico. Na primeira ressurreição é no Mashiach, onde os justos serão ressuscitados. Na segunda ressurreição serão os ímpios quando serão julgados. Seja participante da primeira. Seja participante da era do Mashiach. Quando a verdade, o amor prevalecerá, quanto a amizade, o respeito, as famílias serão enfatizadas, quando a ajuda ao próximo, ao necessitado, haverá pessoas necessitadas, mas haverá abundância, haverá ajuda mútua, onde as nações não levantarão mais a guerra, se respeitarão. Aí sim, depois de isso ocorrer, novos céus e nova terra. O mundo evoluiu. Eis que vejo a nova Jerusalém, que desce, ela sobe ou ela desce? Ela desce como a noiva ataviada, ela desce,
o mundo físico e o mundo espiritual se fundem como um só. E para finalizar mesmo a conclusão. Leia em casa, irmãos, Romanos 15, 1 Coríntios 15, que é tudo que eu ensinei aqui a vocês, ó, do verso 1 a 28. 1 Coríntios 15, verso 1 a 28, tá? Tudo que nós falamos aqui. Para concluir, nossa, tinha tanto assim ainda. Deus criou os céus e a terra. E, pode ficar de pé, vamos finalizar. Deus criou os céus e a terra. E, não. Mas eu tenho aqui a leitura. Muito bom. É bom vir preparado. Só falta achar aqui, né? Deus criou os céus e a terra, e tudo que nela há, homens e animais, montanhas e mares, fundida em um só. O mundo espiritual e físico, para assim fazer da sua criação uma eterna morada. Fez do homem um ser espiritual, com característica divina de eternidade. Porém, o homem escolheu a opção do pecado, trazendo a ausência do Criador, como também excluindo de si a sua eternidade. O ser humano, criado à imagem e semelhança infinita de Deus, com o advento do pecado, passa a ter uma natureza finita, trazendo para si a consequência de sua transgressão, a morte de seu corpo, pois o salário do pecado é a morte. Deus, em sua infinita bondade, inicia o processo de redenção da humanidade, estabelecendo o Messias, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu e ressuscitou, como pedra fundamental, a pedra angular, que trará de volta à eternidade a todos aqueles que nele confiarem e que viverem conforme os princípios de sua santa Torá, fundindo novamente, assim como no princípio, o mundo físico e espiritual, como o único local da habitação de Elohim. Que Hashem lhe dê um Shabat muito abençoado, e que todos nós queiramos viver os princípios do nosso Mashiach, da santa Torá, para que quando ele vier, sejamos ressuscitados com ele, e para vivermos a eternidade. Aquilo que é incorruptível, aquilo que é corruptível, se tornará incorruptível. Shabbat Shalom para todos, que o Eterno os abençoe e os guarde. Obrigado por tudo, tá?